agora nós vamos falar das principais notícias do dia com o doutor Eduardo Leite, que já está a postos. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia. Boa semana, né? Como que foi o final de semana? Foi ótimo. Tranquilo? Foi tranquilo, graças a Deus. Descansei bastante, né? É importante. Semana curta. Sim. Sexta nós temos feriado. Hoje é praticamente terça. Hoje é terça. Começamos na terça. Sim. O que temos hoje no estado de São Paulo? Tem bastante. Estado de São Paulo. Vamos lá. A questão, nova regra para motoboys entra em vigor dia 2 de fevereiro. E aí, o que acontece? Muda tudo a partir de agora, pela quarta vez, ou seja, estão tentando aí fazer um adiamento, mas não vai ser possível. CONTRAN nega adiar regras para mais uma vez. Motofretistas pedem a quarta prorrogação de início da fiscalização. O órgão mantém dia 2 de fevereiro. E aí o que acontece? Na verdade, você sabe que nós temos uma quantidade bastante grande de motoboys em São Paulo. Se fala em 500 mil motoboys em todo o estado de São Paulo, e só na capital são 200 mil. E somente 4% desses 500 mil fizeram aquele exame. Exame não, na verdade é um curso de preparação para que as pessoas façam as adequações necessárias no seu equipamento, na moto, capacete, aí tem adesivo, tem uma série de regras. As exigências são essas aqui, ó. As regras serão obrigatórias a partir do próximo dia 2. Capacete com faixa de reflexiva na parte de trás do baú, né? O próprio baú tem que ter uma extensão. Aí você tem que ter aquela antena aparadora de linha de pipa que fica na frente para a pessoa não se cortar, para o motoqueiro não se cortar. Tem que ter uma grade que chama mata-cachorro para a proteção das pernas, né? E você tem também um colete com uma faixa reflexiva para poder mostrar que o motoqueiro está ali. Então, mas aí acontece o seguinte, o sindicato, tem até uma declaração do sindicato que ameaça fazer paralisações em São Paulo, né? E que é engraçado, porque se você paralisar, se fizer uma paralisação com as exigências já impostas, é óbvio que eles vão estar, irregulares, né? Então não tem muita razão. O que tem que fazer é fazer aquelas aulas, o curso, que são 25 aulas teóricas e 5 práticas, para que possa se adaptar e, sobretudo, né, que haja um respeito, porque os motoqueiros realmente, até pela quantidade, alguns obviamente respeitam, outros não. Não dá pra generalizar, outros atropelam aquilo que tiver pela frente, né? E aí nós temos as penalidades. A multa para os motofretistas ou motofretistas nas motofaixas flagrados em curso de formação pode chegar até R$191 e, dependendo da infração, pode até fazer aí a apreensão do equipamento, ou seja, da moto. Essas exigências que você falou são caras, essa antena e tudo mais, eles estão alegando alguma coisa em relação a isso? O curso custa R$160, tá? O grande problema que eles estão alegando, que são o sindicato que alega, é que existe aí uma dificuldade de você programar esse curso, ou seja, fazer inscrição desse curso. Por essa razão que somente 4% desses motoboys é que realizaram o curso. Então, esse é o grande desafio aí do CONTRAN para essa questão dos motoboys. Entendi, né? Mas se é uma questão de segurança e exigência, até que poderia ser de graça. Olha só, tem até uma declaração do presidente, o presidente do Sindicato das Empresas de Entregas Rápidas do Estado de São Paulo, Fernando Aparecido de Souza, prevê novos protestos. Vai acontecer novamente uma paralisação porque não foi feito um cronograma adequado, afirma Souza. Então, eles estão fazendo já uma ameaça, como de fato aconteceu em 2012. Né, que em 2012 eles fizeram algumas manifestações e pararam, inclusive, Marginais, Paulista, ou seja, fizeram aí um protesto, né, e bloquearam parte da cidade. Então esse é o grande desafio aí com relação a essa questão dos motoboys, né? Sim. E você sabe que aqui nós temos essa dificuldade, porque é uma cidade extremamente complicada e por conta dessa quantidade de veículos e motos, é óbvio que aí nós temos aí uma série de problemas, tá? E aí nós temos o Diário de São Paulo
Novo chefe de polícia pretende investigar mais. O delegado Luiz Maurício Blazek quer retirar de circulação os criminosos mais perigosos atuantes no estado. Parece que ele nos ouviu, né? Porque o que nós temos falado nesses últimos meses aí é justamente que tem que capturar as pessoas, esses marginais que se encontram presos, né? Então aqui, ó, tabuleiro. É o mesmo, o tabuleiro é o mesmo, mas o jogo do novo xerife vai mudar. E aí vale a pena aqui colocar o seguinte: plano de ação. Primeiro, informatização, iniciar estudos e tratativas entre os órgãos de segurança pública e de justiça para implementar um mandado de prisão eletrônica. O que ele está, na verdade, que ele quer agilizar essa questão do mandato de prisão. Isso foi até desencadeado por conta da morte da Daniela, a secretária de 25 anos, que aquele rapaz teria sido liberado, né? Depois que a polícia, depois de 2 prisões, entrou em contato com a justiça, disse que ele não tinha mandado de prisão contra ele, e aí liberaram e logo em seguida ele acabou matando a menina numa tentativa de assalto. O atendimento até o final do mês, o Departamento de Capturas da Polícia Judiciária da capital finalizará o plano para ampliação do número de centrais de flagrante de 11 para 27. Porque hoje o que acontecia? Nós temos 160 mil mandados de prisão para serem cumpridos, só que a quantidade de policiais para poder cumprir é muito pequena. Então, consequentemente, você não consegue fazer a prisão. Tem esse desequilíbrio. Há resistências, aí é aquela questão das resistências, né, que ocorre, que teve aquela mudança anunciada pelo secretário de Segurança Pública quanto à preservação de local, que ocorreu aí há algumas semanas atrás. Delegacias territoriais deverão fazer o primeiro atendimento de resistências seguidas de morte, mais comuns, ou seja, o DHPP, que é a Delegacia de Homicídios, que está investida para poder fazer essa investigação desses crimes que ocorrem, se foi praticado ou não pelo policial, ou se houve de fato uma resistência. Então o DHPP vai ter essa tarefa, além dos 1.600 homicídios que eles vêm investigando diariamente, né? E aí, quarto, mortes de suspeitas. As delegacias territoriais passam também a registrar e apurar inicialmente os casos de morte suspeita. E aí vem também o trabalho conjunto com o DHPP. Agora, existe uma questão interessante, Marisa, que e eu venho sempre falando, que é a questão da descentralização da delegacia de homicídios, porque hoje ela está no centro da cidade. O que acontece? Se ocorre um crime lá na periferia, até a delegacia, até a equipe se deslocar até o local do crime, é óbvio que o local já foi alterado e daí por diante. Então, nós temos aí essa questão aí do novo chefe, né? Que estão chamando ele de xerife da Secretaria de Segurança, né? E aí nós temos uma outra matéria: Zona Leste amplia integração de trem com o metrô. Integração de trem com o metrô ganha mais 2 horas. Medida vale a partir de hoje nas estações Tatuapé e Corinthians, Itaquera, das 10 às 17 e das 20 até meia-noite. Então, na verdade, aumentou 1 hora, era às 16, passou para as 17, e ao invés das 21, passou às 20 horas. Então, o que acontece? Ganharam 2 horas aí para poder se locomover sem aí a necessidade de pagar nova passagem, né? Mas isso é ótimo. Então, nós temos aí agora o metro. O metro é interessante aqui, de novo a questão dos mensaleiros aí, né? STF receberá pelo menos 39 recursos de mensaleiros. E aí o próprio Joaquim Barbosa, que é o presidente do STF, já faz uma advertência: condenados no mensalão preparam chuva de recursos. Só que o Joaquim Barbosa diz o seguinte, que se os advogados se utilizarem de instrumentos só para poder ganhar tempo, ele vai aplicar aqui uma coisa chamada litigância de má-fé. O que é uma litigância de má-fé? Na verdade, o advogado se utilizar de um instrumento sem o direito de fazê-lo, só para protelar a expedição aí dos mandatos de prisão. Então, ele já anunciou para todos os réus que, se eventualmente os advogados se utilizarem desse expediente, ele vai aplicar com rigor, porque o advogado pode ser até multado e as multas são altas. Então,
Então tem aí, advogados de defesa vão questionar as sentenças. O presidente do Supremo Tribunal quer decisão definitiva até março, para evitar que a aplicação das penas seja demorada. Ele quer logo os mandados de prisão na rua para poder... Mas está certo, precisa. Já foi condenado. O que agora temos que aguardar é o trânsito em julgado para que efetivamente possa não pode demorar muito. Possa ter os mandados de prisão e as pessoas comecem aí, os condenados comecem a cumprir as respectivas penas. Destaque: viver na capital ficou 5,2% mais caro em 2012. Famílias de baixa renda da capital foram mais pressionadas. Custo de vida subiu em 5,99% para a classe E, ou seja, a classe mais desguarnecida e mais desprivilegiada acabou aí pagando, tendo um problema maior com relação à inflação. E aí nós temos... Custo de vida na capital cresceu 5,2%. E aí ele faz aí algumas advertências, né? Ou seja, não só advertências, mas sobretudo o que mais subiu em São Paulo. Né? Então ele fala assim: despesas pessoais 9,48%, quase 10%, alimentação também quase 10%, 9,44%, saúde 5,73%, habitação 5,46%, vestuário 5,42%, comunicação 4,10% e educação 2,13% e transporte aí 2,03%. Né? E já está previsto também o aumento do transporte agora para aumentar o salário mínimo também, né? Não, aumentar aquele salário mínimo, mas sim, de uma forma bastante irrisória, né? E aí nós temos ainda do destaque: tristeza pode fazer o consumidor escolher mal o que vai comprar. Olha só, então não pode comprar quando estiver triste, né? Não pode sair as compras, que é o que normalmente todo mundo faz, né? Ou seja, eu estou triste, vou pro shopping. E aí a matéria alerta aqui, inclusive foi uma pesquisa feita por Harvard, e aí chama a atenção. Eles chamam de miopia da tristeza, leva à busca de uma recompensa instantânea. Se estiver triste, não vá às compras, diz estudo. Então chama aqui a atenção de que quem está triste não pode sair para as compras. Agora tem a matéria ela trata aqui muito interessante, mas a boa notícia é que o estudo mostra que a miopia da tristeza é temporária. Então aquele que fizer uma compra tem 7 dias para desistir. Agora, se comprar um imóvel, tem que pagar, e a multa é contratual, aí fica difícil, né? Tá certo. Então tá. Vamos na Folha. Vamos para a Folha de São Paulo. E esse daqui é um problema que já começa hoje, bastante polêmico. Internação compulsória para crack começa hoje. Sim. Olha, isso aqui vai dar o que falar. Já começou, né? Já começou a dar o que falar. Familiares de viciados já buscam internação à força. Programa para facilitar medida compulsória começa hoje em São Paulo. E você sabe que há 2 semanas atrás, o Alckmin fez um convênio, né? Afirmou um compromisso com a Secretaria de Justiça. E aí está envolvido outras secretarias, mas também o Ministério Público de São Paulo, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, e o próprio Poder Judiciário, né, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para poder começarem a avaliar esses pedidos de internação compulsória. E existem 3 modalidades de internação. Então, os tipos de internação, que é a voluntária, ocorre por iniciativa ou com o consentimento do usuário, deve ser autorizada por um laudo médico. Depois você tem a segunda situação, involuntária, ocorre sem o consentimento do usuário e a pedido do terceiro, deve ser autorizada por um médico e comunicada ao Ministério Público em até 72 horas. E essa que entra em vigor hoje, que é justamente a compulsória, é a internação determinada pela Justiça também com base em um laudo médico. Então, Marizê, nós tivemos um problema há um ano atrás, que é o caso de Belar e a Cracolândia, e por conta disso, um ano depois, agora acabaram firmando essa questão da internação compulsória. Em outros países, você tem a internação compulsória, eles tratam de uma forma bastante normal. Entretanto, em São Paulo, não. Já existe, inclusive, o próprio padre Júlio Lancelotti, que é o defensor dos direitos de moradores de rua, já começa a se colocar contra isso, né? Então existe aqui um impasse danado.
em relação a essa questão da internação compulsória. É uma questão polêmica, inclusive nós temos uma participação do Dr. Reinaldo Correia, ele é delegado responsável pela Divisão de Prevenção e Educação do DENAC. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marise, bom dia, doutor Eduardo, bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo no seu programa. Bom dia, doutor Reinaldo, muito obrigada pela sua participação. Qual a importância desse programa? Olha, é muito importante porque nós estamos há 4 anos aqui na Divisão de Prevenção e Educação e temos assistido aí o problema das ruas, principalmente da Cracolândia. Muito se tem feito e os resultados estão sendo obtidos pouco a pouco. Chegamos no impasse. Nós temos pessoas que são doentes e estão abandonadas nas ruas. E essa é uma forma de você tirar essas pessoas e dar um tratamento digno. Você não pode tratar um doente na via pública. Você tem que tratar um doente dentro das dependências de um hospital ou de uma clínica. Não, e é um caso muito grave, porque o número é bastante acentuado da quantidade de pessoas. Ele está na linha ainda? Sim, está. Doutor Reinaldo está na linha ainda? Estou na linha. Sim. Doutor Reinaldo, Eduardo Leite, eu queria só saber do senhor o seguinte, há aqui uma contrapartida, né? O próprio padre Júlio Lancelotti já aqui ameaça até fazer aqui uma manifestação contra essas internações compulsórias. Haja vista que ele diz que o direito dos moradores de rua de ir e vir está sendo efetivamente destruído, né? Segundo aqui informações dele. Como é que o senhor vê essas resistências, principalmente dessas entidades, essas ONGs que estão aí vão de encontro a uma determinação que é justamente a internação compulsória? O padre Júlio Lancelotti nós já o conhecemos, né? Ele gosta de agitar em diversas áreas. Nós temos de enxergar uma outra forma isso aí, né? O direito de ir e vir é de todos, da população em geral. E o meu direito termina quando começa o direito do meu vizinho. O problema maior da Cracolândia é que onde eles se encontram, eles não são moradores do pedaço. Só que no pedaço, lá em volta, no entorno, você tem todos os moradores que também têm o direito de poder receber suas visitas, têm o direito de ter os filhos saindo para a escola, que possam descer e brincar lá na via pública, e isso está sendo impedido. E essas pessoas que lá se encontram são pessoas que já não têm mais como manifestar vontade. São pessoas que as drogas levaram a uma condição de que eles não podem mais falar o que querem, o que gostam. E o problema da doença deles está grave. Nós temos lá pessoas com AIDS, nós temos pessoas com hepatite, pessoas com tuberculose. E essas pessoas precisam do atendimento. E eles não têm discernimento. Eles precisam realmente de alguém que fale por eles. E essas pessoas, agora, depois de uma união de esforços envolvendo o Ministério Público, envolvendo a OAB, envolvendo também o Judiciário, o governo do Estado, vamos tentar, unindo forças, auxiliar essas pessoas. É isso que buscamos. Doutor, me diz uma coisa, o senhor sabe como é que vai ser feito esse tratamento? Porque o grande acho que a grande dúvida que existe na sociedade é justamente saber de como é que esse tratamento, quanto tempo ele vai durar, né? Como é que ele vai ser conduzido esse tratamento? Veja bem, doutor Eduardo, pessoa a pessoa nós vamos ter que decidir isso, porque nós temos aí uma gama de pessoas na via pública que não tem o mesmo episódio, o mesmo histórico de terem iniciado as drogas. Vamos dizer, ninguém começou todo mundo junto, há um ano atrás. Nós temos episódios de pessoas aí que começaram há 10 anos, 15 anos, outros mais recentemente. Para cada pessoa nós vamos ter que ver um tratamento. Você não pode fazer uma regra geral a todos. Essa é a grande dificuldade no trato com a AIDS, com o crack. Se nós não observarmos a pessoa, se nós não estudarmos a pessoa, se nós não conversarmos com a pessoa, se nós não colocarmos essa pessoa em tratamento com psicólogos, psiquiatras, nós não temos como auxiliá-la. E o grande problema hoje é o risco de morte que essas pessoas estão correndo na via pública. Por essa razão, o governo do Estado arriscou tudo. Você imagina o senhor governador do Estado, né, o risco que ele está correndo, politicamente falando, em abraçar esse tipo de atendimento.
Você vê quantas pessoas já saíram e se manifestaram de forma contrária a isso. Então, realmente, ao invés de criticarem, essas pessoas deviam aguardar, deviam também auxiliar a que todos, né, pudessem realmente trabalhar no sentido de auxiliar todos esses doentes que se encontram nas ruas vítimas das drogas. Doutor, uma última pergunta aqui. Existe alguns estudos, e eu estou fazendo essas perguntas justamente baseada em alguns estudos que foram realizados. Eles dizem que a internação compulsória, o resultado disso, o resultado prático, que a recuperação está em torno de 2 a 6%. Como é que o senhor vê isso? Ou seja, eu sei que é um empenho grande do governo do estado, junto com o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a OAB, o Ministério Público, mas como é que o senhor vê essas pesquisas que já foram feitas, que o resultado final, ou seja, o efeito disso é muito pequeno, que vai de 2 a 6%? Olha, doutor Eduardo, nesse campo das drogas, nos 4 anos que eu estou aqui à frente da Divisão de Prevenção e Educação, nós temos acompanhado as pesquisas. Só para o senhor sentir, em 2009, quando nós começamos aqui, de cada 100 pessoas que iniciavam tratamento, uma conseguia. Melhorou mais em 2010. De cada 100 pessoas, 10 estavam conseguindo. 2011, de cada 100 pessoas, 20 já estavam conseguindo. Veja, a melhora na estatística se faz ano a ano. Por quê? Também, após estudar o que está acontecendo, você está algumas mudanças no campo do tratamento. E isso tem resultado positivo. Se nós pensarmos nos resultados passados, nós não vamos trabalhar pelo futuro. Nós temos realmente de empenhar forças no sentido de cada vez mais ter sucesso nesse tratamento. Então, o que acontece? Nós vamos estudando e nos adequando. O que falhamos no passado, a gente procura corrigir no futuro. Isso o quê? Para obter o sucesso e devolver essas pessoas para a sociedade, para que sejam novamente pessoas que possam trabalhar pelo sucesso da sociedade. Doutor, obrigado pelas informações. Eu acho que a população quer ouvir exatamente isso, a manifestação daquelas pessoas que estão conduzindo esse processo, e muito obrigado aí pelos esclarecimentos, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, né, em poder falar também em prol do governo aí pelo esforço que está sendo feito no sentido de atendimento a essas pessoas. Claro. Doutor Reinaldo, muito obrigada pela sua participação. É muito importante ver todo esse movimento, por mais que os números sejam pequenos ainda, né, da pessoa se reabilitar, mas a esperança é a última que morre, tem que fazer um trabalho mesmo rigoroso em cima disso, e parabéns por todo esse trabalho. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Obrigado, Marisa. Um abraço a todos vocês. Tchau. Tá certo. Tchau. Obrigada. Mas você sabe que isso é de fundamental importância. Por quê? Porque sem essa internação compulsória, eles não vão espontaneamente. Claro, já está provado. Nós tivemos um ano para poder fazer essas ações. Mas e não conseguiram, né? O doutor Reinaldo falou, eles não têm nem a capacidade mais de ter um certo discernimento ali. De se determinar, né? De se determinar. Vamos voltar pro jornal aqui? O agora aqui, né? O agora nós temos a própria vitória do lutador do Belfort. Belfort vence por nocaute. O lutador Belfort nocauteou o inglês Marcon Bisping da madrugada de ontem no UFC. Ele foi com São tudo. Paulo, ele foi com vontade, né? Foi com vontade, e ele parecia que aquilo estava engasgado na garganta dele, né? Ele foi realmente no segundo round aí, ele acabou liquidando o inglês. E fez aqui um anúncio, né? Ele já desafiou para uma revanche o John Jones, né? Não quer o outro lutador, não. Ele quer exatamente o John Jones, né? Então aí nós temos aí a vitória desse carioca, né? Porque ele é carioca, né? Desse carioca, e que levou aí a torcida ficou realmente eufórica com essa vitória que precisava, né, certo, Marisa? Mas né? Você viu o quanto ele emagreceu e se preparou para essa luta? E você sabe que eu estava até conversando com uma pessoa e eu acompanhei isso, estava assistindo e vi que ele estava completo, acho que estava com 74 quilos, né? Um rapaz com aquela estrutura toda com 74 quilos, mas me disseram que no dia seguinte ele já ganhou 5 quilos. Sim, porque pesou,
ou seja, fez aquela medida necessária para poder aí depois a já categoria, fica tranquilo. E aí no dia, já sai de lá comendo hambúrguer. É impressionante, mas já sai comendo hambúrguer. Eles se hidratam muito rápido, por isso que consegue atingir. E aí precisa de força para o dia da luta, né? Imagina, e aonde é que arruma toda essa força que ele tava numa energia ali? Ele estava numa energia, acho que ele, na verdade, foi um processo de somatização, né? Sim, claro. Até quero trocar de assunto, que agora nós vamos falar sobre o direito do idoso. Dados do Instituto de Geografia e Estatística mostram que a população de idosos cresce de forma acelerada. Estima-se que até 2020 o país tenha 40 milhões de pessoas acima de 60 anos. Com isso, nós seremos o 6º país com mais idosos no mundo. Mas aí tem outra estatística também que mostra a triste realidade. As denúncias e crimes contra idosos são cada vez mais comuns no Brasil. Não é isso, doutor? Olha, essa questão principalmente a questão dos maus tratos, né, dos idosos, e essa matéria começou a ser explorada depois daquele crime que aconteceu, aonde uma pessoa, um idoso, um senhor, né, foi assaltado dentro de casa e foi mantido amarrado, né, e chegaram lá, ou seja, depois de toda uma situação, ele é um empresário que não chegou no horário, acionaram a família, o filho foi até lá, chegou lá, o homem realmente já tinha tido um problema cardíaco, foi socorrido e logo veio a óbito, né? Teve uma parada cardíaca em função disso. Então, e é engraçado porque esse crime que aconteceu essa semana, em que pese os marginais queriam assaltar, eles respondem pelo latrocínio, porque é o dolo eventual, ou seja, a pessoa assume o risco de produzir o resultado morte, né? Então, o que acontece? Não fica só no roubo, não, ou seja, aquele ataque cardíaco foi provocado em função do próprio assalto. Então, eles respondem por um crime de latrocínio que isso, a pena pode chegar até 20 anos, né? Que é um homicídio doloso, só que no dolo eventual. Então, esse é um caso que foi desencadeado essa semana e aí as pesquisas começam a aparecer. A própria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência registrou 21 mil denúncias no mesmo período, ou seja, em 2011 e 2012. Então e agora em 2011 foram 7 mil e em 2012 foram 21 mil denúncias de maus tratos contra idosos. E isso tem uma lei específica que trata dessa questão, né? A lei 10.741 de 2003, que entrou em vigor, que não dá só o idoso o direito de pegar aquela fila do idoso, uma fila preferencial nos bancos. Ou seja, você tem uma quantidade de direitos que não só nós, né, pessoas físicas, os familiares, ou seja, tem que resguardar os direitos dos idosos, mas sobretudo a própria administração pública, ou seja, o próprio governo tem que cumprir algumas regras, né, assegurando lazer, saúde, habitação, tudo isso tem que ser assegurado para o idoso, né? Porque o que acontece? Chega uma determinada idade na vida que a pessoa não tem mais possibilidade até de conduzir a sua própria vida. Entretanto, ela tem que ter a independência, continuar a sua independência. E às vezes o que acontece? Familiares interferem nos benefícios do INSS. Nossa, eu ia falar isso, né? Ou seja, isso é um problema muito sério, porque isso porque é um problema doméstico que muitas vezes acaba não tomando conhecimento, ou seja, as autoridades não tomam conhecimento. Consequentemente, o que acontece? Isso tem uma pena, né? Isso tem uma pena e que obviamente as pessoas têm uma pena de prisão, é um crime cometido. Então, a questão aí dos idosos, nós temos que cuidar, mas cuidar mesmo, ou seja, não fingir que está cuidando como muitas vezes os familiares fazem, né? Então eu acho que essa é a questão dos idosos, nós temos que buscar o melhor para eles, né? Porque é a terceira idade, né? Você tem que fazer a proteção dessas pessoas, né? E que nós vamos chegar em 2020 com 40 milhões de idosos, ou seja, acima de 60 anos, né? Vai ser um país com muitos idosos, né? E consequentemente nós vamos ter que se preparar para enfrentar esse 2020. Precisa ter uma estrutura diferenciada, porque do jeito que caminha não pode ficar, não pode ficar desse jeito, nem tem como, não é? Nós temos, diretor, nós conseguimos colocar o New York Times ou não?
Conseguimos? Ah, então coloca pra gente. Ah, tá aí, ó, New York Times. É a posse do nosso, do nosso, né? Porque na verdade o presidente dos Estados Unidos não deixa de ser um presidente do mundo, né? Porque sempre, ou seja, até no sentido de honra, né? Porque o governo americano aí tem a sua importância e a sua interferência no mundo inteiro, claro, né? Ou seja, os americanos gostam de se meter, né? Gostam. Adoram se meter em tudo quanto. Influenciam o mundo inteiro. E aí nós temos a posse do presidente no segundo mandato de hoje, né? Vai ser ontem ele fez o juramento. Já fez o juramento. Né? Fez o juramento, foi aquela imagem bonita, né? Ele e a esposa, junto com as filhas, né? Fazendo o juramento lá no Salão Oval, né? Ou seja, em Washington. E hoje você tem a posse, que não estou esperando muita gente, não. Tá? Estou esperando em torno aí de 1.800.000 pessoas para essa segundo mandato. E aí ele fez uma reforma, né? Porque você sabe que os Estados Unidos, desde a posse do presidente do Obama, ele tem enfrentado um problema muito sério, que é a questão que nós tínhamos, aquela bolha de imóveis, um problema financeiro e econômico sério, a questão do desemprego que chegou a 10% nos Estados Unidos, né? Então ele vem enfrentando muita oposição em relação aos republicanos, que até então, antes dele, eles estavam na presidência. Então, por conta disso, aí veio o New York Times anunciando a posse e, sobretudo, os novos desafios do Obama para o próximo mandato. E é engraçado que é 2013, né? Ou seja, os americanos não gostam muito esse 13 aí no final. Eles são supersticiosos aí com relação a isso. Claro, então nós temos aí a notícia do New York Times. Tá certo, muito obrigada pelas notícias de hoje. Doutor Eduardo Leite esclareceu demais, como sempre, e amanhã de volta aqui. Vamos lá, continuamos amanhã. Tá certo. Com mais informações. Muito obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Semana mais curta, hein? Você tá mais feliz. É verdade.